Olá, tudo bem com você? Meu nome é Silvia Brusetti, eu sou nutricionista e sou coach. Eu estou aqui para te dar algumas dicas sobre o adoçante natural. Eu vou conversar com você sobre 6 adoçantes naturais, tá? Mas antes de falar sobre eles, eu quero pedir para você assinar o meu canal, deixar a sinetinha ativada para você saber quando vão chegar novos vídeos, compartilhar esse vídeo e outros vídeos que eu tenho lá no canal com seus amigos e com seus grupos de amigos, ok? Para que assim possamos juntos ajudar as pessoas a serem amigas da comida e descomplicar a nutrição para elas. Combinado? Ok? Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre os adoçantes naturais? O que você acha? Vamos começar então. Eu vou falar sobre 6 adoçantes naturais. O primeiro é a estévia, o segundo é o xilitol, o terceiro é o eritrol, o quarto é o açúcar de coco, o quinto é o mel e o sexto é o açúcar mascavo, tá bom? Vou explicar cada um deles passo a passo para que você possa entender e saber se eles podem ser utilizados aí para quem é diabético e para quem deseja eliminar peso, tá bom? Bem, o primeiro adoçante que eu vou conversar com vocês é a estévia. A estévia é um adoçante natural feito a partir de uma planta chamada Stevia howlandiana bertoni e é facilmente encontrada em supermercados, em farmácias, em lojas de produtos naturais. Ela tem um poder de adoçante de 200 a 300 vezes mais do que o açúcar comum, tá? Por isso é importante você colocar apenas algumas gotinhas, de 3 a 4 gotas em um volume de 100 a 150 ml. Por que isso? Porque quando a gente coloca além, você vai estar mascarando o sabor do alimento, deixando ele doce demais, né? Tanto o alimento quanto a preparação culinária. Então é importante você contar o número de gotas que você vai colocar, tá bom? Além disso, tem muitas pessoas que esguicham, né? Não sabem nem quanto estão colocando. Então, procure contar o número de gotas. Se você conta e coloca mais de 10 gotinhas, então procure diminuir dessas gotas aos poucos, um pouquinho a cada semana. E você vai ver que esse doce que a estévia provoca vai acabar melhorando bastante e deixa de mascarar o sabor do alimento, tá bom? Vale lembrar que a estévia não tem nenhuma caloria, então 4 gotinhas vai ser igual a 0 calorias, tá bom? O outro adoçante natural que eu quero conversar com você, que foi um queridinho da moda aí há 1 ou 2 anos atrás, é o xilitol. O xilitol, ele tem pouquíssimas calorias, 1 grama é igual a 2,4 calorias e uma colher de chá de xilitol vai ter de 10 a 12 calorias, então a gente precisa usar com moderação. Por que eu sei que ele é bem poucas calorias? Porque o açúcar branco em 1 grama tem 4 calorias e uma colher de chá vai ter 20 calorias. Então perceba a diferença que dá, ok? Tá? O xilitol é um tipo de açúcar que vem do álcool, assim como o eritrol, e onde você vai encontrar em substâncias naturais, como frutas, vegetais, algas marinhas, tá? Ele apresenta um índice glicêmico muito baixo. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que o alimento vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea. Então ele é absorvido muito lentamente. Isso é uma situação que vai favorecer muito o diabético, evitando aí os picos de glicemia e de insulina também, tá bom? Vale lembrar que ele tem uma qualidade muito boa, uma característica super bacana, que é a redução das placas bacterianas na boca, de bactérias ali que possam vir a provocar a cárie dentária, tá? E também diminuir as doenças gengivais. Isso é bem interessante, que o xilitol provoca, tá bom? Além disso, ele tem 40% menos caloria do que o açúcar e pode ser utilizado em várias preparações culinárias porque ele é altamente resistente a altas temperaturas, tá? Mas ele deixa também um sabor residual muito pequeno em relação quando comparado aos outros adoçantes, tá bom? Vale ressaltar também 2 aspectos bastante importantes. O primeiro é que existem algumas pessoas que têm uma intolerância menor ao xilitol, tá? Por quê? Porque ela pode apresentar distensão abdominal, náusea, até mesmo diarreia, né? Então são desconfortos gástricos que a pessoa pode vir a apresentar.
tá? E um outro aspecto que é bastante interessante a gente lembrar é que o xilitol ele é um adoçante caro, né? Então ele não é acessível a todas as pessoas da população. E por ele ser muito caro, isso impede que o seu consumo seja feito por todos, tá bom? Ok? Bom, o próximo que eu quero te contar, o terceiro adoçante natural é o eritrol. Em 1 grama de eritrol você vai ter 0,24 calorias. Em 1 colher de chá você vai ter 1,2 calorias. Se comparar com o açúcar branco em 1 grama tem 4 calorias, 1 colher de chá tem 20 calorias, né? Também é um adoçante natural que fornece pouquíssimas calorias, pode ser utilizado pelo diabético, que também evita picos de insulina e picos de glicemia alta, ok? E também pode ser utilizado pela pessoa que deseja eliminar peso, é bem interessante, tá? Ele tem um poder de adoçante 70% de doçura quando comparado ao açúcar, né? O eritrol tem a mesma origem do xilitol, também é um tipo de álcool, que também é encontrado em frutas, em algas marinhas, né? É uma substância bastante natural, tá? E as moléculas da estrutura do eritrol são estruturas que permitem, que têm a habilidade de estimular muitos receptores do sabor doce da língua. Então, por isso que ele tem essa capacidade de adoçar 70% quando comparado ao açúcar, tá bom? Existem vários estudos que mostram que o eritrol também diminui cáries dentárias, tá? E ele exerce, de certa forma, uma ação benigna, assim, quando comparado ao consumo de açúcar refinado, porque leva a uma melhora da saúde bucal, ok? Onde você vai encontrar o eritrol para poder comprar? Em lojas de produtos naturais, em farmácias, em casas de suplementos, tá? E ele é vendido na forma de pó também, ok? Bom, o terceiro adoçante que eu quero conversar com você, que tem muitas pessoas utilizando atualmente, é o açúcar de coco. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque o açúcar de coco ele é mais calórico. 1 colher de chá é igual a 19 calorias, enquanto 1 colher de sopa é igual a 57 calorias. Quando comparado com o açúcar refinado, 1 colher de chá de açúcar refinado tem 20 calorias. E 1 colher de sopa não muito cheia vai ter 76 calorias, ok? Então a gente tem que tomar cuidado e usar o açúcar de coco com bastante moderação. Mas por que que ele é um bom alimento? Porque ele é minimamente processado e como ele não passa por processos de refinamento, o que que acaba acontecendo? Ele não leva conservantes, né? Além disso, ele é um bom substituto do açúcar e ele vai promover o quê? Como ele passa por quase nenhum processo de refinamento, ele é um açúcar que vai ter muitos nutrientes, como por exemplo a vitamina C, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, né? Vai trazer todos esses minerais, que é bem interessante, que o açúcar refinado não vai apresentar. Outro ponto bastante interessante é que o açúcar de coco ele adoça menos, tá? Então assim a gente precisa tomar bastante cuidado, porque como ele adoça menos, nós podemos acabar colocando além do que é necessário e com isso vai se tornar calórico, tá? Não é um açúcar indicado para quem é diabético e não é um açúcar indicado para quem deseja perder peso, ok? Tá bom? Por quê? Porque ele contém fructose, contém glicose, né? Pode elevar aí a glicemia, tá bom? Bem, o quinto adoçante que eu quero comentar com você, que é um adoçante natural que é utilizado por muitas pessoas, inclusive eu vejo muitos diabéticos utilizando e sempre peço para evitar, é o mel. O mel é um adoçante ultranatural produzido pela abelha, tá? Porém, ele é calórico também, ele tem calorias, né? Então, 1 colher de chá de mel tem 15 calorias e 1 colher de sopa tem 46 calorias. Quando você compara com açúcar refinado, 1 colher de chá de açúcar refinado vai ter 20 calorias, então tem pouca diferença. E 1 colher de sopa vai ter 76. Então a gente tem que usar o mel com muito cuidado. E principalmente quem deseja aí perder peso, né? Então é interessante tirar esse alimento, pelo menos não usar durante um certo período até chegar no peso que deseja, tá? Como ele é um adoçante natural, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhora a capacidade digestiva, melhora a prisão de ventre também, ajuda
aquela pessoa que tem obstipação intestinal, tá? É antisséptico, diurético, digestivo, calmante, expectorante, né? Ele é um adoçante natural muito bom de ser utilizado, mas sempre lembrando de ser utilizado com muita moderação e não devendo ser utilizado pelo diabético ou pelas pessoas que desejam perder peso. O sexto adoçante natural, que é bastante interessante, é o açúcar mascavo. Sim, o açúcar mascavo, ele é retirado da primeira prensa ali, que a gente chama, né? Ele não sofre aquele processo de refinamento como o açúcar branco. Porém, é importante a gente lembrar que o açúcar mascavo tem calorias como tem o açúcar branco. O açúcar mascavo tem 56 calorias e o açúcar branco refinado tem 58 calorias, ambos comparando em uma colher de sopa. Então é importante a gente usar o açúcar mascavo com muito cuidado. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar assim: doutora, eu não estou usando o açúcar branco, mas eu estou usando o açúcar mascavo. Ótimo, você fez uma excelente opção. Mas vamos verificar se você é diabético, se você precisa eliminar peso, porque se você tiver obesidade ou sobrepeso e for diabético, não é aconselhado utilizar o açúcar mascavo, ok? Porque ele vai ter frutose, vai dar picos de glicemia ou de insulina, também como o açúcar branco, tá? Bem, além disso, o açúcar mascavo, por ele não passar por um processo de refinamento, ele tem muitos minerais, como cálcio, magnésio, potássio e fósforo, né? E quando você compara com o açúcar branco, então ele é uma opção melhor nutricionalmente, tá bom? E sempre vale lembrar que é importante não esquecer que o açúcar mascavo tem calorias, né? E deve ser consumido com muita moderação. E não deve ser usado pelas pessoas diabéticas, conforme eu expliquei para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que esses adoçantes possam te ajudar e que você tenha compreendido cada um deles, porque o meu desejo é descomplicar a nutrição para você, para que você possa entender efetivamente e colocar os alimentos na sua alimentação de uma forma consciente e saudável, ok? Tá bom? Um super beijo e até o próximo episódio. Eu te vejo lá. Até. Beijão.